Aleluia. Estaremos nós aqui falando a respeito da palavra de Deus para você, da palavra do Eterno, que está aí contida no livro de Gênesis capítulo 15. Então vamos lá, você que está aí do outro lado, você que já teve oportunidade de abrir a tua Bíblia, você que já teve oportunidade aí de ver o versículo que eu falei, né? Gênesis capítulo 15. Então vamos lá, o capítulo que eu falei, né? Do versículo, capítulo. Então vamos lá. Gênesis capítulo 15. Na minha Bíblia diz assim, ó: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Ficou escuro. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, por que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será um filho gerado, não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, que se pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado com justiça. Disse ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada um na metade à frente. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingia a maldade completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrate, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos gadmoeus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigantes e dos jebuseus. Amém? Era esse texto que eu queria ler para você. Bispo, mas o que esse texto diz? Diz muita coisa sobre aliança, amado. Aliança, sabe? Aliança. Quando você olha para a aliança, uma aliança normal, a qual você usa no dedo, você não vê início, você não vê fim, né? Uma aliança sem fim, sabe? E Abraão aqui, ele estava conversando com Deus, porque Deus tinha feito uma promessa para ele, né? Uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. Porém, ele estava vendo o tempo passar, e nada disso mudava na vida dele, porque a esposa era estéril e ele já era velho. Então não tinha essa aliança em mãos, né? Não tinha essa aliança a qual ele esperava ter do Senhor. Na verdade,
ele tinha até vergonha, né? Muita vergonha, porque como que ele ia ser pai de multidões, sendo que ele não tinha filhos, né? Pode ver que ele fala aqui, ó, Abraão, ele perguntou ao soberano, no versículo 2, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, sabe? Então ele tinha a promessa, só que ainda ele não tinha visto a promessa se cumprir, né? E ele estava já, sabe, duvidando da promessa. Aí Deus veio e fez uma aliança com ele, falou para ele, olha, eu abençoarei não só você, mano, mas abençoarei as outras gerações que vierem, né? E aí Deus ele diz dos 400 anos que o pessoal ia ficar escravo, e depois ele diz que esse povo que fez o povo dos hebreus escravos, eles iriam padecer, né? Então veja que essas coisas aconteceram. O povo os descendentes de Abraão, né? Porque Abraão teve Isaac e depois ele teve Jacó. E quem foi que desceu para o Egito e ficou escravo? Foi Jacó. Jacó com os filhos, né? Chegou lá, a princípio ele não ficou escravo, mas ele ficou lá com o filho, com José. Deus teve todo um trabalho, né? Teve todo um contexto para poder fazer se cumprir essa palavra, né? Porque você vê lá mais à frente que nasce José, sabe? José nasce aí de Jacó, né? Nasce José, e quando José nasce, ele é escolhido por Deus para fazer grandes coisas através de sonhos, e os sonhos de José o levam para onde? Leva para a prisão, sabe? Ele mesmo sem fazer nada de errado, ele foi preso. Na verdade ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu alguns feixes se dobrarem sobre ele, e a quantidade de feixes era a quantidade de irmãos que ele tinha, e ele foi contar esse sonho para os irmãos, para o pai. A mãe dele já era falecida, e ele foi contar essa visão para eles, esse sonho, né? E eles não entenderam o sonho, eles acharam que ele estava sendo prepotente, falando que os irmãos iriam ser escravos dele. E na verdade iria, mas ele não sabia também dessa situação. Ele tinha visto o sonho e ele falou o que ele viu, e o pessoal não gostou. Então pegaram ele, jogaram ele numa cisterna. Você conhece a história, né? Pegaram José, jogaram ele na cisterna, depois tiraram da cisterna, venderam ele como escravo, né? Os cacheiros viajantes venderam José para Potifar, né? Potifar levou José virou governador na casa de Potifar. Aconteceu um fato com a esposa de Potifar, José saiu correndo e foi preso por isso, pelo fato que aconteceu, e ele ficou muitos anos preso. E lá na prisão ele conheceu o copeiro, o cozinheiro do rei, e aí ele decifrou o sonho deles, e um deles foram soltos, né? Um deles foi solto, e quando eles foram soltos, um deles foi solto, falou pro rei, olha, tem fulano na prisão lá. Passou algum tempo, né? E ele falou, tô só resumindo para você porque a história é muito grande, né? Ele falou, tem fulano de tal na prisão, e ele também decifra sonhos, e nisso o faraó mandou chamar ele. E aí ele contou aquele sonho, né, das 7 vacas magras e 7 vacas gordas para José. Aí José foi e decifrou esse sonho. E quando José decifrou esse sonho, ele automaticamente ele teve uma oportunidade onde o Faraó foi e perguntou e falou para ele, tá, já que você decifrou o sonho, agora eu preciso que você me dê o entendimento para o que nós vamos fazer. Aí José foi e falou, olha, o que tem que fazer é isso, isso e isso. E aí o Faraó falou, como você... Não, a música passando aqui. Como o Faraó falou assim para José, como você decifrou o sonho e como você já teve entendimento do que tem que fazer, a partir de agora você vai ser governador. Então, acima de você, só eu. Então, José, é muito interessante essa parte, porque José, ele acordou de manhã, ele era escravo, mano. Mas quando ele deitou para dormir, ele já era governador. E é assim, ó, no estado que Deus ele pode mudar a minha e a sua história. Então, fique na posição, fique esperando, trabalhe, sabe? Trabalhe duro para que você possa conquistar aquilo que você espera conquistar. Mas Deus ele não vai fazer na hora que você quer, Ele vai fazer na hora que você estiver preparado. Amém? Na hora que você estiver preparado, Deus vai entrar e vai mudar a sua história, porque Deus ele é um Deus de aliança. Veja, ele fez aliança com Abraão lá atrás,
E aí já tinha passado Abraão, já tinha vindo a segunda geração Isaac, já tinha vindo a terceira geração Jacó, já estava na quarta geração. Deus cumprindo o que ele tinha falado, sabe? Que o povo ia descer para o Egito, sabe? E desceu para o Egito. Então, quando José se tornou governador, ele fez um plano para guardar, né, durante 7 anos a colheita, porque ia ter 7 anos de fartura. Então ele fez grandes celeiros e tal lá no Egito e guardou durante muito tempo, né? Durante 7 anos ele fez estoque de comida. E quando veio a fome, quem tinha comida? Só o Egito, mano. Só o Egito tinha comida. Então todos tiveram que ir até o Egito para poder pegar comida. Então nessa que todos tiveram que ir até o Egito, quem foi até o Egito também? Os irmãos de José. E José conheceu esses irmãos, reconheceu os irmãos. José fez um plano, bolou um plano lá para que eles pudessem trazer o irmão mais novo. E depois de trazer o irmão mais novo, eles foram obrigados a trazer Jacó. E quando Jacó veio, aí José se revelou que era o filho dele e ficou tudo em paz. Então eles vieram todos, subiram todos para o Egito. E quando eles subiram para o Egito, eles não eram uma grande multidão, eram poucas pessoas, era só a família de José, só a família de Jacó, né? Que não era pequena, mas para o que saiu, porque eles saíram lá em milhões, né? Mas depois de 400 anos. Então olha só, Deus ele fez uma aliança com Abraão, e essa aliança era até a 4ª geração. E essa aliança foi cumprida, aquilo que Deus falou que ia acontecer foi cumprido. E Abraão, não só até a 4ª geração, mas até hoje, como Deus veio e falou para ele: olha lá para as estrelas do céu. Ele olhou, ele não pôde contar, olha, e ele falou: assim será a sua geração, assim serão os seus descendentes, você também não vai poder contar. Nós entramos aí na descendência de Abraão, né? Nós, como gentios, que éramos gentios, que não conhecíamos a palavra de Deus, que a princípio Jesus Cristo veio para os judeus, né? Então nós entramos enxertados na videira, né? Então hoje nós somos a descendência de Abraão. Por que nós somos a descendência de Abraão? Porque somos escolhidos por Cristo. Na verdade, nós aceitamos Jesus Cristo, cremos, né? E quando cremos para quê? Para salvação. E aí, antigamente nos primórdios, né? Os primeiros discípulos da igreja primitiva, eles perguntavam, as pessoas perguntavam para ele: como é que faz para processar essa mesma fé, para ser salvo? E eles falavam: creia no Senhor teu Deus, tu e tua casa será salvo, tu e tua casa será salvo. Então creia em Jesus Cristo, amado, que tu e tua casa será salvo. Então até hoje nós falamos muito isso, né? Porque essa aliança, ela é a aliança perpétua, amado. Então nós não temos capacidade de fazer uma aliança com Cristo, né? Por que não temos essa capacidade? Porque nós somos falhos. Não falo falhos como pecador apenas, né? Porque estamos pecando, sabe? A vida e mexe, estamos aí fazendo algo errado. Então nós somos muito indecisos, confusos. Então jamais uma aliança nossa ela poderia perpetuar para sempre. Porque nós falamos hoje que queremos, daqui a pouco nós falamos o quê? Que não queremos. Queremos, daqui a pouco não queremos. Então, nós precisamos mudar esse conceito em nossas vidas, sabe? E aí, por ser assim, que nós sermos assim, Deus é que Ele vem e faz aliança conosco, sabe? Ele vem e faz aliança conosco, e essa aliança ela é perpétua, mano. Ele é eterna, sabe? A aliança dele Ele não quebra, a nossa nós quebramos, né? Então, eu quero que você entenda sobre aliança. Se você for percorrer a Bíblia sobre aliança, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Noé, né? Antes, Deus já tinha feito uma aliança com Noé, a aliança lá que é o arco-íris, né? Quando Deus ele veio, chama Noé e fala: olha, Noé, faça isso, isso e isso. Aí Noé vai lá e começa a construir a arca, sabe? Construir a arca porque as pessoas estavam... A civilização ela estava toda corrompida e Deus tinha se arrependido de fazer tudo aquilo, né? Sabe? Porque o pessoal já não fazia mais a vontade de Deus, fazia sempre a sua própria vontade. Tem muitos pregadores que até falam que está muito parecido o tempo de hoje, né? Está muito parecido o tempo de hoje. Aí o pessoal tem ficado com medo, né? Porque tem chegado aí
coronavírus, está todo mundo meio que atacado aí por causa disso, né? Então já está rolando até pela internet algumas mensagens falando de Lucas, que ia ter realmente epidemias, sabe? Mas, irmão, fica tranquilo, porque Deus sabe o que faz, sabe? Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Então confia no Senhor, confia nele, no mais ele fará, sabe? Agora sim, é necessário você respaldar o que o Senhor falou, sabe? Através das suas alianças, amado, através daquilo que você vai fazer, sabe? Você não pode ser uma pessoa indecisa, né? Você não pode ser uma pessoa que hoje quer, amanhã não quer. Não, ei, viva realmente aí fazendo o melhor, sabe? Viva fazendo o melhor, viva cumprindo as suas alianças, viva realmente daquela forma que o Senhor tem para que você viva, irmão, sabe? Entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor e deixa, sabe? Só busca e tenha fé que Deus ele vai concretizar aquilo que ele falou para você. Se ele disse, ele vai fazer. Agora, se ele não disse, também não fique bravo não, tá bom? Não fique bravo não. Porque olha só, Abraão, ele teve altos e baixos na vida dele, só que Deus nunca o abandonou, mano. Deus nunca o abandonou. Veja, no capítulo 15, o Senhor vem e faz essa aliança com Abraão. Ele vai e conversa com Abraão. Abraão vai e faz um sacrifício, levanta um sacrifício de alguns animais, tal, e Deus fala com ele em sonhos, e ele é tocado em sonhos. Isso tudo no capítulo 15. No capítulo 16, Abraão vai lá e desvia, mano. Por que, pastor, você tá falando, bispo, tu tá falando isso? Porque Abraão vai lá e tem um filho fora do casamento, mano, sabe? Porque ele estava ansioso pela promessa, e a promessa não vinha. Estava ansioso pela promessa, a promessa não vinha. A sua esposa tinha uma escrava, e aí Abraão foi e, a pedido da sua esposa, se deitou com a escrava e teve um filho. Porque antigamente era assim, fazer entre aspas, né? Era aceitável isso, né? Um pai, um casal, eles tinham que ter filhos. Aí não tinha filhos. Se não tivesse filho, não tinha descendência. Aí poderia se pegar uma escrava que trabalhava, uma pessoa que trabalhasse para a mulher, né? E essa escrava iria ter os filhos nas coxas, né? Então essa escrava, ela tinha o filho, só que ela dava esse filho para a mãe cuidar, para sua senhora cuidar, no caso, sabe? E nesse caso aqui foi totalmente ao contrário, né? Porque ele teve o filho, quem continuou cuidando foi Agar, sabe? E isso mostrou que Abraão ele também falhou igual a mim e a você, mano, que muitas vezes estamos aí na pegada, estamos aí fazendo as coisas, mas falhamos, e Deus ele é misericordioso para nos perdoar e continuar com essa aliança conosco. Vamos por lá no capítulo 16, vai lá e tem a falha de Abraão. No capítulo 17, Deus ele vem e fala para Abraão: olha, agora eu quero uma aliança de você para comigo. E aí ele faz uma aliança que é um sinal, né? Que é o que? A circuncisão, sabe? No capítulo 17 ele faz a circuncisão. O que era essa circuncisão? Todo menino, homem que nascesse, né? Toda criança, né? Homem que nascesse, no 7º dia teria que fazer a circuncisão, que era cortar o prepúcio. Para poder assim demonstrar essa aliança com Deus, né? E esse hábito, essa ordem, né, que Deus deu a Abraão, até hoje ela é feita pelos judeus, sabe? Pelos judeus. Os judeus, no 7º dia que nasceu o filho, ele vai lá e faz a circuncisão, né? Hoje, desde aquela época, né, da época de Paulo, né, depois da crucificação de Jesus, Paulo ele pregava que a circuncisão não precisava mais ser feito pro gentil, amém? Porque o pessoal queria o quê? Que quem fosse gentil, que conhecesse Jesus Cristo, que aceitasse, processasse a mesma fé, sabe? Quem fosse grego, quem fosse romano, qualquer um outro que aceitasse Jesus Cristo e começasse a entrar nos caminhos, ele teria que fazer a circuncisão.
segundo Tiago, segundo o grande conselho aí dos apóstolos, né? Só que Paulo, ele não defendia isso, ele falava que não precisava, que a circuncisão teria que ser feita no coração, essa aliança teria que ser feita no coração, né? E lá já dava um atrito. Hoje, nós que aceitamos Jesus não precisamos fazer isso, né? Não precisamos. Mas uma pessoa que se converte ao judaísmo, que é da parte de Abraão ainda, né? Ele precisa fazer. Se converter ao judaísmo, ok, então vai lá e faz circuncisão, independente de quantos anos tenha. Vai lá e faz a circuncisão, vai lá e faz a circuncisão. Ele precisa fazer, ok? Então, aliança, né? Todo mundo continua falando de aliança. Abraão, lá no capítulo 17, teve essa aliança, essa prova, esse sinal que Deus pediu para ele. E quando foi no versículo 18, no capítulo 18, Deus volta e diz a Abraão que ele vai ter um filho, mano. Só que ele já tinha Ismael. Só que não era o filho da promessa. O filho da promessa ia vir da esposa, né? Então agora Deus vem e fala para ele de Isaac. Se ele tivesse esperado, mano, ele não teria tido problema, né? Porque ele teve lá no meio do caminho, ele quis fazer da forma que ele achou que era certo, quis ajudar Deus, quis dar um jeitinho para Deus, né? Sabe, nós somos peritos nisso, né? Em dar um jeitinho para Deus. Deus falou para nós, faça assim. Aí nós queremos fazer assado. E depois ainda justificamos aquilo que estamos fazendo, como que se fosse realmente o que era necessário. E na verdade o que era necessário era você esperar a Deus, era a pessoa esperar o que Deus tinha para ela. E ela vai dar um jeitinho. Deus não precisa de jeitinho. Amém? Deus não precisa. E o brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro, né, mano, de fazer as coisas. Sabe? Deus não precisa de jeitinho. Deus, ele faz as coisas conforme realmente ele tem desejo de fazer. E pronto, acabou. Então não precisa você querer ajudar a Deus dando jeitinho. Ajude a Deus, né? Fazendo o quê? A sua parte. Tente fazer a sua parte da melhor forma possível. Se Deus falou, olha, faça isso, faça. Se Deus não falou para fazer, não faça nada. Se chegou alguém falando para você, faça, mas não é de Deus, não faça. Espere, porque Deus, ele vai mostrar o melhor para você. Amém? Eu espero que você esteja entendendo, você que está aí pelo 88.9, esteja entendendo aquilo que nós estamos passando para você sobre aliança. E você também que está na nossa live, né? Que você possa estar entendendo e possa nos ajudar aí compartilhando essa live aí com mais pessoas. Okay? Mandar um abraço aqui pro Alex, da Tamara, o Alex, né? Pastor Alex, Deus te abençoe. Pastor Silvio Carvalho também estava ao vivo aí. Adá estava ao vivo, né? Acho que não está mais, mas que Deus abençoe vocês aí que participaram, que passaram tempo aí ouvindo essa palavra, sabe? Ouvindo sobre aliança, porque nós precisamos aprender muito sobre aliança, amado. Precisamos aprender muito, mas muito mesmo, sabe? Quando somos mais novos, eu lembro quando eu era mais novo, tinha na rua assim amigos e brigava com amigos, e não de brigar de tapa, essas coisas, mas desentendia, aí ficava de mal, né? Tipo, quebrava aliança. Aí passava um tempo, voltava e fazia aliança de novo, ficava de bem, sabe? Então, a aliança é algo muito primordial na nossa vida, mano. Se você tiver aliança com alguma pessoa, honre essa aliança até o final, sabe? Honre, assim como Deus honra a aliança conosco, independente do que façamos, Deus honra a aliança conosco. Honre as suas alianças com as pessoas com qual você se relaciona. Amém? Honra até o final. Não deixe com que nada entre no seu coração ao contrário do que o Senhor tem falado. Amém? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa tarde sobre aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e hoje nós vivemos essa aliança também. Deus fez uma aliança com Noé e hoje nós vivemos essa aliança também. Jesus Cristo lá no Novo Testamento fez uma aliança, a nova e eterna aliança. Nós vivemos essa aliança, né? Vivemos a aliança em onde nós todos os meses nós renovamos a nossa aliança com Cristo, né? Através do símbolo do batismo, nós renovamos essa aliança. Então, assim, a Bíblia ela é repleta de palavras, de ensinamentos, né? Como que eu posso falar? Não doutrinas, mas ensinamentos mesmo sobre aliança. E nós temos muita dificuldade nisso, de fazer aliança e ir com essa aliança até o final. Porque nós não escolhemos muito bem, né? Nós fazemos aliança com a primeira pessoa que aparece, daqui a pouco aparece uma aliança que aos nossos olhos
é muito melhor que aquela, e nós deixamos aquela aliança e corremos para outra. Mas será que é isso que Deus quer de você? Eu sempre falo, mano, que nós precisamos começar algo e ir até o final. Nós não podemos começar aí no meio, eu vejo algo melhor e deixa aquilo que eu estava fazendo, sabe? Porque às vezes pode ser armadilha, né? A maioria das vezes é armadilha de Satanás, porque a pessoa deixa o certo pelo incerto, né? Deixa o certo pelo incerto e fala assim: ah, não, é que eu sou desbravador, vou desbravar. Na verdade, não. Quis encurtar caminho, e quando eu encurto o caminho, eu acabo me ferrando, me estrepando. Então eu não tenho que encurtar caminho, eu tenho que fazer realmente aquilo que o Senhor disse para que eu faça. Agora, se Ele não falou, não faça, mano. Sabe? Ah, não, tá, mas é difícil de entender. Sabe por que é difícil de entender às vezes a voz de Deus? Sabe por que é difícil de entender a vontade de Deus, na verdade? É muito difícil de entender a vontade de Deus porque nós queremos ouvir só a nossa vontade. Nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não nos damos espaço. Nós queremos ouvir só a nossa voz. Nós ouvimos só as vozes que nos fazem sentir bem, né? Nos sentir bem conosco mesmo. E não é isso. Eu não estou falando que você tem que se sentir mal com Deus. Não pense que eu estou falando isso. Eu estou te falando que a aliança precisa ser respeitada, independente se está bom ou se está ruim. A aliança é até o final, né? É muito interessante quando a gente vai celebrar casamento, aí nós falamos da aliança, né? Que a pessoa ela vai estar junto ali na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? E isso é uma aliança. E as pessoas naquela hora falam: sim, estaremos, mas qualquer evento já fala: não estou mais não, já saí fora. Isso é errado. Deus não te fez para fazer isso. Deus te fez para que você pudesse realmente cumprir as alianças a qual você estabeleceu. Então, tente nessa sexta-feira parar um pouquinho, ver com quem você tem aliança, ver com quem você falhou na aliança e renovar essa aliança, né? Chamar essa pessoa, se acertar, chamar essa pessoa e começar a andar de uma forma diferente, sabe? Se foi você que errou ou se não foi, sabe? Se foi você, peça perdão, se não foi, perdoe. Tenha um tempo de, como que eu posso falar? De prazer na presença do Senhor, em fazer as coisas que Ele realmente falou para que nós façamos. Amém, amados? Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Algo curto, algo breve, né? Mas que fala que Deus ele cumpre a aliança dele, sabe? Porque às vezes, bispo, você está falando isso, mas todo mundo sabe disso. Às vezes não, amado. Às vezes a pessoa ela tá com os olhos vendados, assim, ela não consegue enxergar isso, né? Nós temos aqui ao vivo, deixa eu ver quem? O Erivan entrou aqui ao vivo, aí ele já estava aí, saiu e voltou, né? Glória a Deus. O Erivan está aí. Deus te abençoe, tá melhor, filho? Deus te abençoe, viu? Então, assim, aliança. Se você é uma pessoa de aliança, mano, quem tem aliança tem tudo, né? Diz o ditado popular que quem tem amigos tem tudo, né? Nem sempre, mano, porque tem amigo que não é amigo, né? Amigo só na hora do bem bom, na hora que as coisas estão corretas, corretas assim, são boas, fáceis, né? Mas na hora da dificuldade, esses amigos vão embora, né? Então não é amiga, mano. Então, em vez de ter amigo, faça alianças, amém? Porque a aliança é muito maior do que amigos, sabe? Eu vi esses dias uma pessoa falando que a aliança é muito maior do que compromisso, né, mano? Compromisso eu posso deixar de lado, mas a aliança ela não tem fim. Então, faça aliança com pessoas, faça aliança com pessoas que você conhece, faça aliança aí com pessoas que Deus tem apresentado para você, e nessa aliança, viva você o melhor da aliança, proporcione com que a pessoa que está com você também possa viver o melhor da aliança a qual você está estabelecendo com ela. Amém? Então que Deus tenha te abençoado nessa sexta-feira. Uma sexta-feira 13, né? Que pessoas do mundo dizem que sexta-feira 13 é de azar, mas na sua vida não será uma sexta-feira de azar, na sua vida será sexta-feira de bênção, amém? Você vai começar essa sexta-feira, você vai terminar essa sexta-feira fazendo uma aliança nova aí com alguma pessoa que você vai conhecer, o que você já conhecia, mas você não tinha aliança com ela, você só tinha um conhecimento, só conhecia ela. Então, que você possa, nessa sexta-feira, abençoar uma pessoa aí com a sua presença, que você possa ser abençoado com a presença de alguma pessoa,
amém? Que nós possamos ir de encontro àquilo que o Senhor tem falado para nós. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amado. Às vezes você pode falar, mas eu não estou com a vida boa, perfeita e agradável. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, o que é bom, perfeito e agradável para você? Que possa ser que bom, perfeito e agradável para você é ficar o dia inteiro em casa, com as pernas para cima, deitado na rede, sabe, comendo uva e não ter que fazer nada da vida. De repente isso aí é bom, perfeito e agradável. Para outras pessoas, bom, perfeito e agradável possa ser ter dinheiro no bolso, sabe? Porque acha que dinheiro compra todas as coisas. Para outras pessoas, bom, perfeito e agradável pode ser ter fama, né? Porque hoje nós vivemos aí uma época de subcelebridade, né? Pessoas que vivem aí por permuta, por clique, sabe? Então tem pessoas que elas acham melhor ter fama do que dinheiro, né? Então pessoas que fazem tudo por fama, sabe? E para outras pessoas a felicidade é realmente ter o melhor de Deus, amém? A felicidade é ter intimidade com Deus, felicidade é saber que você vai orar, que a pessoa vai orar e Deus vai atender. Felicidade é, sabe, poder ouvir a voz de Deus. Felicidade é poder saber que Deus está comigo, saber que eu tenho um Redentor, que eu tenho uma pessoa que um dia deu a vida por mim, sabe? Muitas vezes nós não conseguimos entender isso, porque é um ato muito grande, né, mano? Não é coisa pequena, sabe? Se você olhar com os olhos naturais, você vai achar que é pequeno, mas quando você olha com os olhos espirituais, você vê a grandeza do ato que Jesus Cristo teve, amém? Então, honre essa aliança que você tem, que Cristo tem com você, e honre a aliança que você tem com as outras pessoas aí fora, amém? Que Deus possa ter te abençoado grandemente